E lançado nossos pilares e vigas no nosso modelador estrutural, nós podemos começar o lançamento das lajes. Como vocês podem ver aqui na região, na árvore do edifício, nós podemos expandir aqui os pavimentos e observar o que foi lançado em cada pavimento do nosso edifício. Aqui, por exemplo, expandindo a fundação, nós podemos observar tudo que foi lançado no pavimento fundação, tudo que foi lançado no pavimento denominado vigas baldrames, como as vigas, pilares e assim por diante. Mas nós não lançaremos lajes na nossa viga baldrame, visto que aqui será uma região direto de contato com o solo, onde será realizado o contrapiso. Então, vamos iniciar o lançamento das nossas lajes no pavimento base. A primeira laje é acima do térreo da construção. Clicando 2 vezes em pavimento base, nós podemos observar aqui tudo que nós fizemos no modelador estrutural pavimento base. Como vocês podem ver, aqui nós já lançamos a viga e os pilares. Se vocês quiserem expandir, vocês podem observar tudo que está contido aqui, por exemplo, nas vigas que foram lançadas no nosso projeto. Mas iniciando, vamos começar o lançamento das lajes aqui no nosso pavimento base. E nessa nossa aula, para abranger um pouco mais de conteúdo, nós lançaremos lajes treliçadas no pavimento base e lajes maciças no pavimento cobertura. E iniciando com o lançamento de lajes maciças, qual o primeiro procedimento que nós vamos fazer? Clicar na aba Lajes. Dentro dessa aba, nós temos diversas opções relacionadas às lajes. Na aba Laje, nós clicaremos aqui em Dados Atuais. Clicando nessa opção Dados Atuais, uma nova janela será aberta com diversas opções. Vocês podem ver que nessa janela aqui eu tenho diversas abas na qual eu posso definir diversas opções relacionadas às lajes que nós lançaremos no projeto. E a primeira coisa que vocês vão observar quando vocês clicarem em Dados Atuais é essa janela aqui, a janela de identificação das nossas lajes. A princípio, nessa janela, nós não alteraremos nenhuma opção, visto que é basicamente uma janela de identificação, uma janela que permite identificarmos lajes para tornar o nosso projeto mais limpo, mais claro. Nós podemos definir prefixos para lajes do pavimento base, para diferenciar essas lajes na hora do detalhamento do projeto das lajes do pavimento cobertura e assim por diante. Mas, a princípio, nós não alteraremos nenhum dado dessa aba. A aba mais importante da qual nós vamos trabalhar nessa aula é a aba Seção Carga. Quando vocês selecionarem essa aba, provavelmente a subaba que estará selecionada é essa aba aqui relacionada à laje maciça. Mas a princípio o que nós queremos lançar no nosso pavimento base são lajes treliçadas. Clicando em lajes treliçadas, nós temos diversas opções aqui. Como vocês podem ver nesse desenho aqui, que eu vou dar um zoom na tela para vocês observarem melhor, ele define diversos elementos da nossa laje treliçada. Essa rachura em vermelho aqui, essas linhas diagonais em vermelho, é a linha onde vai estar o elemento de preenchimento da laje treliçada. E esse elemento de enchimento ele não tem valor estrutural nenhum. Ele é o elemento utilizado para preencher locais onde o concreto não teria valor estrutural, locais acima da linha neutra da nossa laje. E como vocês podem ver nesse setor aqui, nós podemos utilizar diversos materiais como preenchimento, como bloco cerâmico, aqueles tijolos cerâmicos que são muito utilizados no Brasil como preenchimento em lajes treliçadas, EPS, que é a famosa laje de isopor, concreto, que apesar de ser mais pesado, muitas vezes é utilizado para isolamento acústico. E basicamente no TQS são esses 3 materiais que nós podemos escolher para utilizar como preenchimento dessa região onde não há elemento estrutural na nossa laje. E clicando nessas opções aqui, vocês podem ver o peso específico do material selecionado, EPS no caso, 0,018 toneladas de força por metro cúbico, cerâmica sobe um pouco, 0,75 tonelada por metro cúbico, e concreto é o material de preenchimento mais pesado, 1,3 tonelada de força por metro cúbico. A princípio, no nosso projeto, nós utilizaremos o EPS, o isopor, fato que vai trazer um pouco mais de leveza para a nossa laje. A laje treliçada, como vocês podem ver nessa imagem que eu vou colocar na tela com vocês, funciona como diversas vigas transversais, onde cada vigota dessa é uma viga que sustenta essa capa de laje, onde é a área funcional da laje, área de cobertura, áreas de moradias ou o que for estipulado no nosso concreto. Então, aqui no caso, escolhemos o elemento que vai servir de preenchimento da laje. Nessa opção aqui de baixo, nós vamos escolher as dimensões desse elemento que vai preencher esse local não estrutural da nossa laje. Por padrão, aqui no TQS, a primeira dimensão é a que vai ser selecionada, mas isso aqui vocês podem alterar livremente. Como é que funciona essas dimensões aqui? O primeiro valor, H7, é a altura desse elemento. O segundo valor é a largura desse elemento e o terceiro valor é o comprimento desse elemento. Tudo isso aqui em centímetros. Como vocês podem ver, aqui, esse elemento de isopor, ele pode ter uma altura de 7 centímetros e essa altura aqui pode ser aumentada até uma altura de 29 centímetros.
vocês podem ver que a capa mínima, a região de concreto que vai estar acima da treliça, quando nós aumentamos a altura desse material de preenchimento, também aumenta. Nesse caso aqui passa a ser 5 centímetros. Vamos corrigir isso aqui só para não ter essa mensagem de erro novamente. Mas aqui, como vocês podem ver, o nosso projeto ele tem vãos relativamente pequenos. Não tem sentido nenhum nós inserirmos uma laje com preenchimento de 29 centímetros de altura, que no final essa laje aqui teria por volta de 35 centímetros de espessura, levando em consideração a capa dessa laje, a cobertura dessa laje e as treliças dessa laje. Mas voltando lá para cima, para os materiais de espessuras menores, nós vamos utilizar um material de espessura 8, material muito utilizado no Brasil. Clicando nesse material, vocês podem ver que a altura útil da laje, esse H da laje aqui, que vocês podem ver na imagem, ele também aumenta. Da mesma forma, se vocês selecionassem a laje de 29 centímetros, vocês podem ver que a altura da laje passou a ser 34 centímetros. Uma laje dessa somente seria utilizada para vãos muito grandes. Ela oferece uma rigidez e uma referência a esforços muito maior. Mas retornando aqui para a nossa laje de 8 centímetros de espessura, nós podemos ver que essa laje, no final, com a capa de 4 centímetros, terá 12 centímetros de altura. Então, a nossa laje vai funcionar com diversas treliças, onde essas treliças terão a função estrutural que vai receber os esforços aplicados sobre a nossa laje. Essa região de preenchimento vai retirar a carga de concreto abaixo da linha neutra da laje, o que vai otimizar a estrutura da nossa laje. Nós não utilizaremos concreto onde não é necessário ele ser aplicado, no caso, na zona de tração, abaixo da linha neutra, e a região das vigotas serão completamente preenchidas de concreto. Essas vigotas são definidas basicamente por 2 aços na região inferior e um aço na região superior, formando a nossa treliça, a nossa viga, digamos assim, da nossa laje. O elemento realmente estrutural que vai resistir aos esforços aplicados sobre a laje que nós iremos inserir. Então, escolhido o nosso material, escolhido as dimensões do material de preenchimento da laje, nós podemos alterar essa capa, que é a região que vai entre a treliça e a parte extrema superior da laje. Nós podemos também alterar o valor aqui da vigota sapata, mas nós não faremos isso. Essa nervura transversal, no nosso projeto, talvez nem seria necessário inserir nervuras transversais. Mas, por padrão, nesse curso básico, vamos manter essa nervura uma a cada um bloco aqui, por exemplo. Essas nervuras transversais são muito conhecidas em canteiro de obra como canaletas, né? As canaletas das lajes. E feito isso, nós já definimos o material que fará o preenchimento da nossa laje, nós já definimos as dimensões desse material que fará o preenchimento, nós temos agora que inserir a carga distribuída sobre essa laje. E como nós fazemos isso? Nessa mesma janela, nessa região inferior da janela, nós podemos clicar em alterar para alterar a carga distribuída dessa laje. Nesse caso está 0 toneladas de força, nenhuma carga distribuída ainda foi lançada sobre essa laje. Clicando em alterar, essa nova janela será aberta. Nessa primeira aba da janela são as abas numéricas. Aqui vocês podem lançar as cargas na laje de maneira manual. Vocês podem fazer uma análise do projeto de vocês e lançar a carga manualmente, né? Tanto a carga principal ou permanente quanto a carga acidental. Mas, a princípio, nós utilizaremos as cargas pré-preenchidas do TQS, que muitas vezes estão até acima do fator de segurança definidos pela NBR. Clicando aqui, então, em alfanuméricas, nós podemos selecionar qual tipo de carga nós queremos inserir nessa nossa laje. Essa laje é um apartamento, trata de uma cobertura, trata de uma sala de reunião, uma garagem e assim por diante. Vamos selecionar apartamento, né? Que é o que vai ser feito nessa laje onde nós estamos trabalhando no momento. Clicando em apartamento, nós temos as informações referidas à opção que nós acabamos de marcar. Aqui, por exemplo, o TQS está nos informando que a carga principal permanente é 0,100 toneladas de forças por metro quadrado e a carga acidental, né, ou carga variável, é 150 toneladas de força por metro quadrado. Aqui também tem uma breve definição do que se trata essa carga de apartamento 1, sala, cozinha, dormitório e assim por diante. Clicando em inserir, nós vamos inserir essa carga sobre a nossa laje. Ela vai estar inserida uniformemente sobre toda a área da nossa laje. Clicando em inserir, nós podemos ver que a carga foi lançada. Clicando em OK, nós podemos ver aqui nessa janela que agora a carga distribuída definida para essa laje que nós iremos lançar é a carga apartamento 1. Clicando em OK, nós já temos todos os dados referentes à nossa laje treliçada salvos. Agora nós podemos começar o lançamento das lajes em si. Como nós fazemos esse lançamento? Nós iremos na aba laje, clicar em inserir laje. Clicando em inserir laje, vocês podem ver que a seta do mouse, o símbolo referente a essa seta mudou. Agora nós temos esse retângulo verde, que é o símbolo de lançamento de laje. Vocês podem ver aqui o que o TQS está nos informando. Defina um ponto sobre a laje. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que observar alguma região apta a receber a laje, que são essas regiões onde tem este X azul, e clicar com o botão esquerdo sobre essa região. Qualquer trecho dessa região. Cliquei com o botão esquerdo, o TQS ele vai perguntar qual direção que nós queremos lançar as nossas treliças.
treliças. Como nós sabemos, as treliças elas sempre são lançadas em direção ao vão menor. A treliça estando lançada em direção ao vão menor, tanto os esforços, a inércia, o momento vão diminuir consideravelmente. E observando essa laje aqui, nós podemos ver que o vão menor, a direção do vão menor é essa direção aqui, né? Nós temos que lançar as nossas treliças sendo apoiadas nessa viga e nessa viga. E como nós fazemos isso? Como é que nós selecionamos a direção que nós queremos inserir a nossa treliça? O TQS ele pede para nós selecionarmos algum elemento aqui do nosso modelador estrutural que esteja na direção que nós queremos lançar as treliças. Nós queremos lançar a treliça nessa direção. Então nós vamos selecionar uma viga aqui, por exemplo, que esteja na mesma direção. Clicando sobre essa viga, pronto, vocês podem ver aqui que a nossa laje treliçada foi lançada e foi lançada em direção a essas duas vigas aqui. Esse símbolo aqui ele indica a direção das nossas treliças. As nossas treliças estão nessa direção, sendo apoiada nessas duas vigas. Agora vamos lançar outra laje aqui. Vamos novamente clicar em inserir laje. Vamos clicar no local onde nós queremos inserir a nossa laje e selecionar a direção que nós queremos que essa laje seja lançada. Novamente, o vão menor, nós queremos lançar as treliças da nossa laje nessa direção. Então vamos clicar em algum item do nosso modelador estrutural que esteja na direção que nós queremos lançar a nossa treliça. Nós podemos clicar nessa viga aqui, né? Essa viga está na mesma direção que nós queremos lançar a nossa treliça. Clicando aqui, perfeito, nossa próxima laje foi lançada, nós temos o símbolo aqui que ela foi lançada nessa direção. Continuando o lançamento da laje, vamos lançar uma laje nessa região aqui, mas agora vamos lançar essa laje ao contrário, vamos lançar as treliças nessa direção, só para vocês verem a alteração desse símbolo aqui. Depois nós deletamos essa laje e lançamos essa laje na direção correta, apoiando nessas duas vigas aqui. Então vamos lá, clicando em inserir laje, clicando no local que está apto a receber a laje, onde tem esse X, cliquei com o botão esquerdo sobre esse local, vamos clicar em um elemento que esteja na direção que nós queremos que nossas treliças fiquem nessa mesma direção. E digamos que nós queremos que nossas treliças fiquem lançadas longitudinalmente aqui nesse caso. Nós podemos selecionar alguma viga longitudinal e clicar com o botão esquerdo sobre essa viga. Clicando com o botão esquerdo sobre essa viga, nós podemos ver que a direção da nossa laje está diferente das direções das lajes que nós lançamos anteriormente. Mas não é isso que nós queremos. Vamos clicar sobre essa laje, pressionando o botão de delete do teclado. Nossa laje foi deletada. Vamos lançar a nossa laje novamente, só com as treliças lançadas na direção correta, né? Na direção transversal aqui. Clicando em inserir laje, vamos selecionar o local apto para receber essa laje. Cliquei com o botão esquerdo e novamente selecionei algum elemento que esteja na direção da qual quero que minhas treliças dessa laje fiquem. Cliquei nesse pilar aqui como ponto de referência, pronto, próxima laje lançada. Agora vamos lançar uma laje nesse local aqui. Novamente, vamos clicar aqui em inserir laje ou vamos clicar com o botão direito, visto que a última ferramenta que nós utilizamos foi inserir laje. Clicando com o botão direito do mouse, a última ferramenta utilizada é selecionada. Então lá, cliquei com o botão direito do mouse, a última ferramenta que foi inserir laje foi selecionada. Vou clicar onde eu quero lançar a minha laje com o botão esquerdo do mouse e selecionar um elemento que demonstre a direção que eu quero que minha treliça seja lançada. Cliquei no elemento em questão. Pronto, a direção das minhas treliças foram definidas. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma região que eu quero lançar lajes nessa região. Mas o TQS ele não demonstra aquele X que representa a região que está apta para receber a laje. Por que isso acontece? Porque eu não tenho nenhum fechamento aqui, eu não tenho nenhuma viga fechando essa região aqui. E como eu consigo lançar uma laje nessa região aqui sem ter uma viga fechando essa região? Eu vou vir aqui na aba Lajes, vou clicar em Fechamento de Bordo. Com a opção Fechamento de Bordo selecionada, eu venho aqui no vértice, em uma das extremidades da região que eu quero fechar esse bordo, clico com o botão esquerdo nessa região, vou apertar Shift F10 para travar o ortogonal, para não ter nenhum problema de lançamento errado, e vou clicar lá na outra extremidade onde eu quero fechar esse bordo. Clicando com o botão esquerdo aqui na outra extremidade, eu fechei esse bordo, agora eu posso teclar Enter e pronto, bordo fechado, essa região já está apta para receber a laje. Fazendo isso novamente nessa região aqui, onde eu quero lançar outra laje, vamos lá em Fechamento de Bordo, cliquei com o botão esquerdo em uma das extremidades do local onde eu quero fechar esse bordo, Shift F10 para travar o ortogonal, clico na outra extremidade, pressiono Enter no teclado e pronto, essa região está apta para receber o lançamento de laje. Vamos terminar o nosso lançamento de laje agora nesse nosso pavimento base. Novamente, eu venho aqui em Inserir Laje, cliquei com o botão esquerdo no local onde eu quero inserir essa laje e clico em algum elemento que esteja na mesma direção onde eu quero lançar as treliças da minha laje. Aqui no caso, aparentemente o menor vão está nessa região, mas aqui eu não tenho nenhuma viga de apoio e eu quero apoiar a minha laje nessas duas vigas aqui. Então eu quero lançar as minhas treliças
nessa direção aqui, apoiando nessas duas vigas. Então, selecionei o local onde eu quero lançar a minha laje, eu posso clicar em algum elemento que defina a direção das minhas treliças. Cliquei aqui nesse elemento, pronto, laje lançada. Novamente, quero lançar uma laje aqui, cliquei com o botão direito para selecionar a última ferramenta que eu utilizei no TQS, que no caso foi inserir laje, cliquei com o botão direito, seleciono o local onde eu quero lançar a laje, seleciono o item que mostra para o TQS a direção onde as treliças da minha laje estarão, clico nesse item e pronto, laje lançada. Lançada todas essas lajes treliçadas, eu ainda tenho que inserir as nervuras dessas lajes. Eu tenho que demonstrar aqui no projeto todas as treliças da minha laje e também tenho que demonstrar todo o material de preenchimento. O material sem valor estrutural, o isopor, ou no caso que é muito utilizado no Brasil, os tijolos de cerâmicas ou o material que vocês forem utilizar como preenchimento aqui. E como eu defino isso? Como eu defino onde estarão esses materiais e onde estarão as minhas treliças? Eu vou clicar aqui na aba lajes, vou clicar em inserir formas de nervura, vou selecionar a laje na qual eu quero inserir a minha nervura. Clicando na laje, vai ser aberta uma janela aqui onde eu posso alterar as dimensões das minhas nervuras, né, do meu objeto de preenchimento. Eu vou clicar em OK, porque isso nós já preenchemos anteriormente, quando nós preenchemos os dados atuais da laje. Clicando em OK, mantendo o que já vem pré-estabelecido, eu tenho aqui uma nervura para lançar nessa laje. Eu vou selecionar um vértice extremo da minha laje e vou adicionar a minha nervura nesse local. Vou clicar com o botão esquerdo aqui. Pronto, clicado com o botão esquerdo, a nervura foi lançada. Posso apertar Enter para sair da ferramenta de inserir formas de nervura e uma nervura dessa laje foi lançada, mas eu tenho que lançar nervuras no decorrer dessa laje inteira. Como é que eu automatizo isso com o TQS? Eu venho aqui em distribuir formas de nervuras, clico na laje onde eu quero distribuir as nervuras sobre toda a laje, cliquei com o botão esquerdo na laje, o TQS me informou, selecione a forma de nervura como base. Eu tenho que ter uma forma de nervura como base para a partir dessa base o TQS preencher toda a área da minha laje. Como eu já lancei uma como base, eu posso clicar com o botão esquerdo sobre essa nervura e o TQS vai preencher toda a minha laje com as nervuras. Aqui vocês podem ver que o TQS definiu todos os locais onde estarão os materiais de preenchimento, os tijolos, o isopor no nosso caso, e as vigotas que estão entre esses materiais. E esse mesmo procedimento nós teremos que fazer para todas as outras lajes. Vamos novamente fazer esse procedimento aqui na laje 4. Eu vou em inserir forma, seleciono a laje que eu quero inserir a forma, confirmo as dimensões da minha nervura, seleciono o local onde eu quero adicionar a minha nervura, escolho sempre um vértice da minha laje, clicando com o botão esquerdo no vértice dessa laje, essa nervura foi lançada, teclo Enter, venho em distribuir formas de nervuras, clico na laje onde eu quero distribuir essas nervuras para o restante da laje, seleciono essa laje com o botão esquerdo e seleciono a nervura base que nós acabamos de lançar, clicando com o botão esquerdo sobre ela. Pronto, as nervuras foram lançadas sobre toda a nossa laje. Vamos lançar mais uma nervura aqui, novamente, clicando em inserir forma de nervura, vamos clicar sobre a laje que vai receber essa nervura, confirmar essas pré-definições, vamos selecionar um vértice da laje, inserir essa nervura, teclei Enter para sair dessa ferramenta de inserção manual de nervura, clico em distribuir formas, seleciono a laje onde eu quero distribuir nervuras sobre toda a laje com o botão esquerdo do mouse, clico sobre a nervura base que nós acabamos de lançar e pronto, nervuras lançadas sobre toda a laje. Agora vamos fazer o lançamento dessa laje 2, laje 3 e laje 6, e como vocês podem ver, essas lajes 2, 3 e 4, elas são um prolongamento dessas lajes 1, 4 e 5. E para facilitar um pouco o nosso processo de lançamento das lajes, nós vamos distribuir as nervuras da laje 2 com base nas nervuras da laje 1. Como nós vamos fazer isso? Vamos clicar em inserir nervuras, selecionar a laje onde nós queremos distribuir as nervuras sobre toda a área na laje, clicando com o botão esquerdo, e vamos selecionar uma nervura dessa laje aqui como base e clicar com o botão esquerdo novamente. Pronto, nervura lançada em toda essa laje, tendo como base essa laje. Por que isso é interessante? Quando for feito o cálculo e o detalhamento dos materiais utilizados nessa laje, muitas vezes será necessário inserir negativos sobre essa área aqui, essa área central onde se encontra essa viga aqui. E tendo essa laje aqui como continuidade dessa, fica mais fácil do TQS já estipular quais negativos nós teremos que lançar aqui depois no detalhamento. Novamente, vamos lançar as treliças dessa laje, tendo essa como base. Vamos lá em inserir formas de nervuras, clicar com o botão esquerdo sobre a laje na qual nós queremos inserir as nervuras. Selecionamos uma nervura dessa laje aqui como base, clicamos novamente com o botão esquerdo, pronto, nervura lançada. Finalizando, lançando aqui na laje 6, vamos lá em distribuir nervuras. Cliquei com o botão esquerdo sobre a laje na qual eu quero distribuir as nervuras. Clico numa nervura da laje do lado como base e pronto, as nervuras foram lançadas completamente no nosso modelo estrutural do pavimento base. Feito isso, nós
já inserimos nossas lajes nervuradas sobre todo o projeto, já inserimos todas as nervuras dessa laje, agora nós já podemos ir para o pavimento da cobertura e lançar a nossa laje maciça nesse pavimento. E como vocês podem ver aqui, a direção das treliças estão nas direções certas, né? Caso esteja alguma treliça lançada na direção errada, vocês podem clicar aqui sobre a laje, clicar com o botão direito, propriedade, vir aqui em identificação dessa laje e alterar o ângulo principal. E como vocês podem ver, essas vigotas aqui, elas estão na direção transversal. Se vocês quiserem girar ela para a direção longitudinal, basta vocês alterarem esse ângulo aqui para 90 graus. Clicando em OK, esse ângulo aqui será alterado e a direção das nossas vigotas serão alteradas. Claro, vocês terão que deletar essas vigotas que vocês acabaram de lançar e relançar na direção correta, mas isso aqui nós já definimos que as vigotas estão nessa direção. Mas não é isso que nós queremos fazer, vamos apertar Ctrl Z para desfazer o que acabamos de fazer. As treliças novamente estão lançadas na direção correta. Feito isso, lançada todas as lajes treliçadas nesse pavimento base, vamos para o pavimento cobertura fazer o lançamento das lajes maciças. Clicando duas vezes em pavimento cobertura, vocês podem ver aqui que nós temos o pavimento cobertura sem nenhuma laje lançada. Nós temos alguns locais aqui dos quais nós queremos lançar laje, mas nós não podemos porque não tem fechamento de bordo. Novamente, para fechar esse bordo, nós vamos clicar na aba lajes, fechamento de bordo, vamos clicar em uma das extremidades do lugar que nós queremos fechar o bordo, vamos clicar na outra extremidade com o botão esquerdo, clicamos em Enter, pronto, fechamento de bordo lançado. Vamos fechar esses dois bordos aqui. Novamente, vamos lá, fechamento de bordo, cliquei com o botão esquerdo em uma das extremidades, cliquei com o botão esquerdo na outra extremidade, apertei Enter, fechamento de bordo lançado. Mesmo procedimento nessa região aqui, fechamento de bordo, botão esquerdo em uma das extremidades, botão esquerdo do mouse na outra extremidade, Enter, fechamento de bordo lançado. Agora, nós podemos ver que no pavimento cobertura, todas as regiões onde vão receber lajes estão aptas para receber essas lajes. E como nós vamos lançar essas lajes maciças? Nós iremos aqui na aba lajes, dados atuais, e vamos selecionar essa aba seção carga. Com essa aba seção carga selecionada, nós vamos selecionar a opção laje maciça nessas sub-abas aqui. Na laje maciça é muito mais simples o procedimento do que nas lajes treliçadas que acabamos de lançar. Aqui nós lançaremos apenas a altura dessa laje. Vamos lançar essa laje como 10, vamos manter com 10 aqui e vamos alterar essa carga distribuída aqui. Eu já pré-lancei essa carga aqui, mas provavelmente quando vocês forem lançar, não vai ter nenhuma carga lançada aqui. Vocês terão que selecionar qual carga vocês querem inserir sobre essa laje maciça que nós vamos lançar agora. Como é uma cobertura, vamos selecionar a opção cobertura. Nós podemos ver que nós temos uma carga permanente de 0,150 toneladas de força por metro quadrado e uma carga variável de 0,100 toneladas de força por metro quadrado e uma breve definição do que se trata essa cobertura 1, né? Terraço descoberto, impermeabilizado. Clicando em inserir, essa carga será inserida sobre nossa laje. Clicando em OK, nossa laje maciça está definida com 10 centímetros de espessura e a carga distribuída também está definida como uma carga de cobertura. Clicando em OK, nós já temos nossa laje maciça definida. Para inserir a laje maciça, basicamente é o mesmo procedimento que utilizamos anteriormente para lajes treliçadas. Nós vamos clicar aqui em inserir laje. Na nossa seta de mouse aparecerá esse símbolo de inserção de laje. Nós vamos clicar com o botão esquerdo no local onde nós queremos inserir essa laje. Clicando Enter, pronto, nossa laje maciça está lançada. Vamos terminar de lançar as nossas lajes nesses outros trechos aqui. Novamente, inserir laje, cliquei com o botão esquerdo sobre o local onde eu quero lançar essa laje, cliquei em Enter, laje lançada. Posso clicar também com o botão direito do mouse, visto que a última ferramenta que eu utilizei foi inserir laje, cliquei com o botão direito, vou selecionar essa última ferramenta que eu utilizei, seleciono o local onde eu quero lançar essa laje, clico em Enter, laje lançada. Novamente, botão direito do mouse, seleciono o local onde eu quero lançar a laje, cliquei em Enter, laje lançada. Botão direito do mouse, cliquei sobre o local onde eu quero lançar a laje, Enter, laje lançada. E eu vou fazer esse procedimento nas duas lajes restantes. E feito isso, pronto, nossas lajes estão lançadas, tanto no pavimento base quanto no pavimento cobertura. Agora, se nós quisermos dar uma olhada em como é que está o nosso projeto, uma visão 3D desse projeto, nós podemos vir aqui na aba 3D, selecionar visualizador do modelo 3D, vamos informar para o TQS que nós queremos visualizar o nosso projeto 3D desde a fundação até o pavimento cobertura, clicar em OK, e aqui nós temos o projeto 3D de tudo que nós fizemos no nosso modelador estrutural. É muito interessante que vocês podem observar aqui a diferença entre a laje maciça e a laje treliçada. Aqui na laje maciça, vocês podem ver que ela é toda preenchida em concreto. Na laje treliçada, não, vocês podem ver que há vazios nos locais onde há o preenchimento com os materiais que não têm função estrutural, seja o tijolo, seja o isopor, ou seja o concreto, que não vai ter função estrutural. Mas basicamente vocês podem ver aqui os retângulos onde estarão esses materiais não estruturais de preenchimento. Vocês podem observar também as vigotas, né, e as canaletas da laje. Feito isso, vocês podem fechar aqui o visualizador 3D, clicar aqui no ícone de salvar o projeto salvo, lajes lançadas no pavimento base e pavimento cobertura.